Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Minha Bíblia está chegando ali, que a Bíblia estava carregando, irmão. Obrigado. Eu agradeço ao grupo de louvor. Você pode sentar todos. Agora a Bíblia tem que carregar, né? A Bíblia eletrônica, e você tem que carregar, senão... Irmãos, que privilégio estar com vocês, mais uma vez. Eu fui professor do Rema há 10 anos, mas hoje, por causa da questão das viagens, eu não tenho condições. Faço parte do quadro, mas não tenho ensinado no Rema. Mas na Escola de Ministros e na Admissões, eu ainda dou aula todo ano, tá? Inclusive, semana que vem, estarei dando aula na Escola de Ministros em Guaratinguetá, São Paulo, e depois no Rio de Janeiro. Quem estava na primeira vez que eu vim aqui ministrar em Petrópolis? Foi uma aula demonstrativa do Rema, não foi? Isso faz o quê? Uns 4 anos, 3 anos? Não faz isso, mais ou menos, né? Eu lembro que era lá no primeiro prédio, ou segundo, não sei se era o primeiro, segundo, terceiro. Segundo prédio, pronto. Eu lembro que foi lá. Eu lembro que teve até, não sei, teve uma situação, quebrou alguma coisa no meio do culto, não foi não? Foi nesse culto? Não foi? Que alguém recebeu, estava meio ruim né? Meio ruim dos espíritos, e aí Jesus libertou a pessoa, mas quebrou um monte de coisa lá, a pessoa lá, mas Deus é bom. Então, quando o pastor Tiago mandou o convite e tudo, eu mandei responder que teria essa data para estar com vocês, porque para mim é uma honra e um privilégio. E porque pertinho de casa é bom, né? Que a gente não precisa viajar para longe. Abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. A gente estava pensando em vir toda a família, mas não deu porque a gente chegou de viagem. A Jéssica, eu e as nossas 2 filhas, a Aimee e a Júlia. Nós chegamos de viagem agora na terça-feira, uma viagem longa de mais de uma semana, e vamos viajar de novo. Aí, para vir para cá, ficar mais complicado. Mas, próxima vez, quem sabe, né? 1 Pedro 4,11. Vocês estão tristes assim porque o Brasil perdeu, gente? Pelo amor de Deus. Fica alegre, a Argentina também perdeu. A Alemanha também perdeu. Então, fica tranquilo aí. Não é? Jesus sempre ganha. Eu trouxe ali 2 livros. Alguém aqui já tem os meus livros? Não, né? Você já tem os meus livros. Está saindo um 3º livro agora em agosto. Eu não sei a data direito, porque depende da editora. Vai sair pela Adonep, um livro novo de princípios, um livro muito bom, que eu acho que é muito bom porque eu escrevi. Ele vai sair a partir de agosto, eu não sei a data, talvez final de agosto. Vai ser lançado, acho que na livraria... É uma lá que tem lá do Barra Shop, lá que eu não lembro o nome. Mas dessas famosas aí, não é a Saraiva não, é outra. Mas, por enquanto, eu tenho 2 livros, que são livros indicados no Rema e livros oficiais em algumas outras instituições de ensino no Brasil. Eu tenho esse aqui, que é o Marcados pelo Sangue. É um livro de 80 e poucas páginas. Esse livro, a gente tem algum histórico de milagres com ele já, de pessoas que estavam presas. A gente distribuiu em alguns presídios esse livro, e pessoas leram e Deus as perdoou dos seus delitos. Eles tiveram suas penas apagadas. Não é assim, saiu e foi cumprir um outro tipo de regime, não. Não tem aquele que o pessoal dá no final do ano, induto natalino, né? Induto de Natal. A pessoa ganhou o induto que perdoa todos os seus delitos ao ler esse livro. Ele tinha ganho o natalino para ir em casa, voltar, mas aí ele orou a Deus e disse, não, se eu for, não volto mais. Então, Senhor, não quero cometer nenhum crime, me livra disso. E o próprio presidente Michel Temer assinou para ele e liberou. E a pessoa está livre hoje porque leu esse livro aqui. Creio por causa da palavra de Deus. E lá em Moçambique, isso foi em Bangu. Em Moçambique tivemos uma história exatamente igual, só com uma mulher que leu, e Deus, de alguma forma, lá não existe esse induto, liberou ela ficou com a ficha limpa, hoje ela é diaconisa de uma igreja. Muito bom. Esse livro, Marcados pelo Sangue, fala muito sobre milagre, a proteção do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Tem indicação aqui do pastor Edmilson, lá do Rio de Janeiro. Tem do pastor Fernando Carvalho, que é pastor-presidente da Message of Peace em São Francisco, na Califórnia. Tem o Flávio Valvassoura, que é pastor de uma igreja de 35 mil pessoas, que é a Nazareno Central, lá de Campinas. Se esse povo importante está indicando, é porque o livro deve ter alguma coisa muito boa, viu? Você pode adquirir lá. E tem esse aqui, que é o Compreendendo o Caráter de Deus. Talvez você não tenha, você já ouviu falar desse livro aqui. Esse livro ele é livro indicado na matéria Caráter de Deus no Rema.
e ele é o livro oficial de vários seminários no Brasil, inclusive do Carisma, que é da Lagoinha, ele é o livro oficial. Cada aluno que se matricula no Carisma ganha meu livro. É o livro oficial do Caráter de Deus, eles ganham na matrícula, que é esse aqui. Ele tem a indicação da Fernanda Brum, do Luciano Subirá e do nosso apóstolo Luiz Augusto Emery. Esse livro fala sobre a bondade de Deus, sobre o sofrimento de Jó. Muitas vezes a gente pega e nós temos um amigo, né, não é o nosso caso, que diz, eu sou igual a Jó. Vocês já viram pessoas que dizem assim, eu sou igual a Jó? Esse livro vai mostrar a pessoa que ela não é igual a Jó, ela é igual a Jesus, ela não precisa sofrer o sofrimento de Jó. Ela precisa ter a vitória que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. Vai falar sobre o sofrimento do espinho na carne de Paulo, vai falar também, mas por que as pessoas sofrem? Deus é quem viu o sofrimento. Vai explicar que o sofrimento existe, mas Deus não é o autor do nosso sofrimento. Os sofrimentos vão existir em todos os lugares. Vai bater na porta de cada pessoa. Deus é aquele que nos faz responder com fé para o sofrimento ir embora. Então, nesse livro, você vai aprender que Deus quer o melhor emprego para você. Deus quer a melhor casa para você. Ele vai te explicar nesse livro, eu vou te explicar nesse livro, que o plano de Deus, ao pagar através do sacrifício de Cristo Jesus, era conquistar o melhor para a sua vida. Amém? O preço foi muito alto para te dar o melhor. Então você tem que viver o melhor de Deus. Se você adquirir os dois, o pessoal vai te dar um desconto, e se você necessitar, pode ser dividido no cartão de crédito, tá? E todos esses, o dinheiro que é investido nesses livros, nós conseguimos fazer muito mais. Estamos trabalhando em 38 nações ao redor do mundo, e ajudamos mais outras nações que eu ainda nem pisei lá, já passa de 40 nações que o nosso ministério tem atingido. E agora nós estamos internacionalizando, vamos abrir o nosso primeiro escritório fora do país. À noite eu falo mais sobre isso com vocês, tá? Vocês estão preparados para a palavra? Amém. Eu acho que aviso poderia ser em qualquer lugar, né? Mas palavra agora, né? Por favor, abram suas Bíblias em 1 Pedro 4:11, na verdade. Lá está escrito assim, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por tua fidelidade. Obrigado por cada um que se faz presente nesse lugar, obrigado pela cidade de Petrópolis, obrigado por tudo que o Senhor tem aqui nesse lugar e por essa igreja. Obrigado pelo crescimento e tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nesse lugar. Nós estamos abertos para receber nessa manhã do teu ensinamento, para que possamos viver o melhor de Deus nessa terra. Em nome de Jesus te glorificamos, porque o Senhor é bom e que eu possa ministrar conforme me convém. Seja-me dada a palavra da verdade ao abrir da minha boca e que possamos viver o teu melhor nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia fala aqui em 1 Pedro 4:11, ele é um texto muito bom, vou pegar só essa primeira sentença, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Os oráculos do Senhor está se referindo à palavra de Deus, os conceitos divinos. Está falando que se você fala, se você produz som ao falar, você deve concordar com os oráculos de Deus. Não quer dizer que tudo que você for falar, você vai ter que usar a palavra de Deus para recitar. Por exemplo, chegar de manhã e você não vai dar bom dia, você vai dizer, porque a relva já está florescendo. Usar um texto, não é isso que a Bíblia está falando. Ela está falando que você não discorde com o que Deus está falando. Muitas pessoas acham que falar os oráculos de Deus é botar um sotaque e falar meio como um crentez, né? Bom dia, irmão amado. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de você concordar com Deus. Quer seja falando carioquês, quer seja falando o sotaque daqui, moral, esculachou, mas concordando com a palavra de Deus. Amém? Porque quando a gente lê isso aqui e não interpreta muitas vezes, como por exemplo a Bíblia diz em Efésios que você tem que falar em cânticos espirituais, né? Aí o povo acha que falar ou cantar cânticos espirituais, falando em língua, salmodiando, é como se fosse assim, o camarada chega de manhã e faz assim, bom dia, está precisando de alguma coisa? Aí tenho que falar em cânticos espirituais. Então eu já respondo, está precisando de alguma coisa? Aí eu respondo em cânticos espirituais, preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela não vou sair daqui. Eu achava que vocês iam rir mais, mas o que eu quero dizer para vocês é que a palavra está falando para a gente concordar com ela. A Bíblia diz que você é curado, então você não pode negar que você é curado. Quando você discorda, você está negando que Deus fez isso por você.
Quando a gente fica dizendo, não, eu estou doente, não sei se vai dar certo, você está negando o que Deus falou ao seu respeito. Você está dizendo, Deus, o que você fez, tudo bem, mas eu não concordo. Quando você diz, a palavra de Deus diz, eu sou curado, mesmo que eu esteja doente, eu concordo com a palavra de Deus. Eu aceito a cura do Senhor, eu não aceito essa enfermidade. Então você está de acordo com os oráculos de Deus. A palavra de Deus diz que você é próspero, que você é abençoado, que você é vencedor em todas as situações. Quando você fica, eu não sei, não vou, isso, aquilo, outro, você está dizendo, olha, Deus falou, mas eu não estou de acordo com os oráculos dele. Então se alguém fala, você vai abrir a sua boca para falar de acordo com os oráculos de Deus. Alguém está compreendendo aqui? Então a confissão da palavra, ela tem que ser diária, tem que ser todos os dias. Muitas pessoas se convertem e querem que Deus chegue no corpo dela e seja o Ivo Pitangui do espiritual. Porque ela ouviu que Deus cura, porque isso, aquilo, outro. Amém, então cura. Aí não acontece, aí ela começa, esse Deus também, então não acontece. Então é só para pastor, é só para aquele. Por quê? Porque passou uma vida falando negativismo, passou uma vida falando contrário à palavra de Deus. Quando descobre que Deus quer, ela simplesmente também quer o que Deus quer, mas não concorda. Nós precisamos concordar diariamente. Assim como sua mente foi programada pelo mundo a dizer que Deus não fazia, que não tinha um milagre, que não tinha isso, que era um fracassado, que era um derrotado, na igreja você tem que fazer o contrário. Você tem que agora pegar a sua mente, a Bíblia diz, e renovar com a palavra de Deus. Enfermidade existe, mas não tem direito na minha casa. Ou a miséria existe, mas eu não faço mais parte dela. Ela não faz parte da minha vida. Chegou na minha casa, estou devendo, está assim, aquilo, outro, mas não tem direito, vai ter que ir embora. Por quê? Porque você vai falar conforme a palavra de Deus. Alguém pode dizer amém? Amém. Eu separei alguns princípios básicos diários de confissões, baseado naquilo que eu falo todos os dias. Você não precisa copiar exatamente, mas é só uma forma como eu convivo no dia a dia que pode ajudar a sua vida, baseado na palavra de Deus. Amém? Então não é uma regra, mas você pode pegar as confissões da sua vida, o que você está precisando, qual é a parte que você precisa declarar e confessar todos os dias. Uma confissão positiva te leva ao nível dela. Uma posição negativa te rebaixa aquilo que Deus falou sobre você. Então, abra Gênesis 1, 26, por favor. Gênesis 1, 26. Lá está escrito, você abriu? Amém? Quando eu disser, você abriu, você dá um amém, mas com força assim, porque senão eu vou brincar com vocês. Eu estava em Pernambuco agora, estava lá em Petrolina, fazendo uma conferência nossa com 1000 líderes, nós conseguimos fazer uma conferência linda lá. E quando eu comecei a falar, o pessoal ainda estava meio assim, aí lá é a divisa com a Bahia. Do outro lado do rio é Bahia, Juazeiro. E eu tinha pregado em Juazeiro. Eu falei, gente, quando eu prego em Juazeiro, o povo é mais animado. Você não sabe a briga que eu comprei lá. O povo começou a gritar no culto. Não, aleluia, glória a Deus. Eu não queria dizer para vocês, não. O povo lá do Rio está mais animado que vocês aqui em Petrópolis. Não queria. Mas já que vocês pediram, né? Vocês vão deixar o povo lá do Rio mais animado que vocês. Amém ou não? Amém. Aí, melhorou. Chega para um pernambucano e diz que na Bahia é melhor, que você vê lá como é que funciona. É a mesma coisa que você dizer lá para o mineiro, lá no Rio está melhor. Misericórdia. Capítulo 1, versículo 26. Amém? Amém. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Todos os seres humanos, a sua fonte de criação vem de Deus através do primeiro homem, Adão. Você sabe da história de Adão e Eva. E a Bíblia diz que ele fez, ou nos fez, a sua imagem conforme a sua semelhança. Você não pode esquecer todos os dias, não importa o que te feriu, não importa o que tentou te rebaixar. Irmão, eu quando não era crente fui muito rebaixado na vida. Eu sou filho da outra mulher do meu pai, isso quer dizer, não é a mulher oficial. Meu pai tinha muitas condições financeiras, minha mãe não tinha tantas condições financeiras. E quando eu, no meio da pobreza, eu lembro de uma vez que eu entrei na casa de uma pessoa, e esse rapaz, eu não sei quantos anos eu tinha, eu acho que eu tinha uns
10, 11 anos, mas eu lembro como hoje. Era uma casa bonita, eu morava numa casa que a energia era gato, você sabe o que é isso? Não era oficial, não tinha parede, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, era mais ou menos isso. E a gente era conhecido na rua, mesmo eu com pai rico, mesmo meu pai já tinha falecido, com família rica por parte de pai e tudo, eu morava num lugar que era horrível, era a coisa mais feia da rua. E eu brincava com o pessoal e tudo. Eu lembro que uns 10 anos de idade, mais ou menos, um rapaz, já tinha ido na casa dele, ele era mais velho do que ele, me chamou e disse assim, vamos lá em casa. Eu fui lá. A casa dele era bonita. Sabe aquelas casas que antigamente tinha um bar? Eu não sei por que a pessoa tinha um bar em casa. Não é? Podia ter tanta coisa, tinha um bar, que tinha aquele licor de cacau, aquelas coisas assim. Eu lembro como hoje. Aqueles negócios ali, aquele jeito. Nunca bebi, mas eu lembro que tinha aqueles negócios lá na casa dele. E eu lembro que eu entrei e ele falou desse jeito, você achou minha casa bonita? Um sofazão bonito, assim, meio de... não era hoje é meio camurça, né? Hoje é meio coisa... Era aquele que é uma napa, era bonito naquela época, mas aquilo ali rasgava, você lembra? Ah, bonito, preto, eu lembro como hoje. Irmão, eu tinha 10 anos de idade, hoje eu tenho uns 17, mais ou menos. Mas eu lembro que eu entrei naquela casa, e quando eu entrei, ele mostrou, e mostrou tudo. Ele falou, bonito. Eu falei, bonito. Ele falou, você não tem uma dessa. Esse lugar aqui você nunca vai ter na vida. E eu não estava entendendo nada. Por que você está falando isso? Ele falou, eu trouxe você aqui para você ver o que é bom. E você agora poder sair daqui e ficar só com um gostinho na boca. Pode ir embora, seu pobre. Desse jeito comigo. Eu fosse crente, eu ia dizer assim, sai dele, capiroto. Eu não era. E eu saí chorando ali, arrasado. Eu sou pobre, eu sou isso. Porque o mundo, ele quer te mostrar aquele vizinho que chega com um carrão e você quer ficar com inveja. Porque seu carro está com os pneus para trocar e você não tem dinheiro. O mundo quer te mostrar uma casa bonita e quer te dizer assim, não, eu não estou dizendo as pessoas, estou dizendo o mundo no geral, o domínio do mundo. Você não tem essas condições. Ah, mas eu tenho essas condições. Então o mundo vai te mostrar uma outra coisa que você não tem, só para você ficar triste. No meu caso, na época, eu não tinha o que comer direito. Então, quando o camarada fez isso, você não sabe a tristeza que veio sobre mim. Mas aí, quando você descobre que em Cristo Jesus você é a imagem, conforme a semelhança de Deus, você começa a perceber que todas as riquezas desse mundo pertencem ao seu Pai. E você começa a saber que toda a riqueza do mundo vindouro é do Senhor. Isso quer dizer que nessa vida ou na vida vindoura, você é rico. Então você não se deixa mais abater porque alguém tem mais que você ou não, porque agora o nosso nível de riqueza não mais está num âmbito natural. Deus nos prospera nessa terra e ainda na vindoura que a gente vai viver lá com o Senhor. E hoje, todos os dias quando você se levantar, você levante os seus ombros e diga, eu sou a imagem do Senhor. Você não pode ser rebaixado ainda que o mundo queira, você não tem isso, não tem aquilo, você vai dizer assim, mas eu sou a imagem do Senhor. Como diz o hino, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Só isso, meu irmão, abre porta, faz um monte de cor para você. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, deixa você até mais bonito. Você faz a cirurgia plástica sem precisar cortar nada. Não é verdade? Eu não tenho coragem não de fazer aquele negócio não. Você tem não? Misericórdia, ninguém me corta não, irmão. Então diga comigo, eu sou a imagem, conforme a semelhança do Senhor. Então, a imagem, eu vou te explicar o que é que significa a imagem, para você entender porque eu entrei nesse assunto. A imagem de Deus, Deus é Espírito. Diga, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, nós vamos entender que a imagem que nós somos, ela é espiritual. Então, é dentro de nós. O conceito de ser a imagem de Deus está dentro de nós. Ainda que Deus, sendo Espírito, tenha braços, tenha mão, tenha a sua face que não pode ser vista, suas costas que foram vistas, seus pés que estão na cabeça dos inimigos, mas está falando de um sentido espiritual. Então, em espírito, Deus te criou a sua imagem. Só que quando Deus soprou em Adão, ele soprou a sua imagem, ou a sua própria vida, o espírito do homem. Nós somos, diga comigo, um espírito. Diga, eu possuo uma alma e habito num corpo. A alma, suas faculdades mentais, seus sentimentos. O seu espírito, a vida que Deus colocou para gerenciar o seu corpo e sua alma. E o seu corpo é o que você tem aí, o seu corpo. Para você entender, a vida espiritual colocada por Deus é a que faz o sentido da sua vida.
Nela está a natureza divina. Se nós somos a imagem de Deus e Ele soprou essa imagem dentro de nós, tudo que Deus é, Ele colocou dentro de nós. Ele compartilhou. Deus é amor, então você não pode dizer que não ama. Você não pode dizer que não tem amor. Dentro de você tem sim. Você tem que usar esse amor que está dentro de você para abençoar as pessoas. Ah, não, mas eu não estou conseguindo sentir. Mas a Bíblia diz que Deus é amor e Ele soprou da sua vida dentro de você. Deus é aquele que cura, então todas as vezes que você estiver doente, lembre-se, Deus já colocou a cura dentro de você através do Espírito Santo. Ah, mas Deus a Bíblia diz que Deus é muito rico, Ele já colocou a riqueza dentro de você. Tudo que Deus foi colocado dentro de você. Quando você diz, eu sou a imagem do Senhor, você está dizendo, eu sou curado, eu sou próspero, eu sou rico, eu sou abençoado, eu sou vencedor. Tudo que Deus Ele reflete em mim. Alguém pode dizer amém? Então, em Deus você é todas essas coisas. E se você chamar à existência as coisas que não são, você vai manifestar sobre a sua vida. Você quer ter uma vida melhor? Comece a falar, comece a falar, comece a falar. Diga, eu sou a imagem do Senhor. Conforme a semelhança. A palavra semelhança no hebraico, damá, significa não simplesmente, as pessoas acham que ser semelhante, pastor Tiago, é assim, fulano parece com fulano, então ele é semelhante a ele. Então se Deus nos fez a sua imagem, fez a sua semelhança porque a gente tem a imagem e é mais parecido porque é semelhante. Aqui está falando sobre capacidade, não sobre imagem mais. A imagem é a vida de Deus, o Espírito de Deus que foi colocado em você e em mim. Vocês compreenderam isso? Toda a capacidade de poder Deus colocou dentro de você, que é a imagem. Então quando você diz eu sou a imagem, você é tudo e tem todo o direito que Deus colocou dentro de você. Quando você diz conforme sua semelhança, você está dizendo eu posso usar dessa imagem para fazer como Deus faz. Deus é poderoso, então você é semelhante a Ele. Aqui está falando sobre características. Aqui está falando sobre capacidade. Você é santo, você tem o poder, agora você tem a capacidade de usar esse poder. É como se Deus, Ele é o autor do milagre. Você tem esse milagre dentro de você e você é semelhante a Deus que pode operar milagres nessa terra. Se Deus pode fazer com que a doença saia, você também é semelhante a Ele. Quando você abre a sua boca, você coloca a doença para correr. É isso que quer dizer semelhante. Semelhante é o que o diabo disse. Eu não sei se vocês lembram da passagem que o diabo fala. Isaías 14:14. Ninguém lembra dessa passagem não, porque ainda bem que a gente não dá muito crédito para o diabo. Você já viu a igreja que o diabo está o tempo todo no púlpito, né? Porque o diabo. Aqui é Jesus. O verbo da vida a gente fala de Jesus. Eu vou ter que abrir uma exceção e falar agora sobre ele, mas mostrando que ele é derrotado. Isaías 14:14, Lúcifer, ou alguns dizem Lucifer, ele foi, olhou e disse assim, eu vou subir no alto céu. Eu vou colocar o meu trono no lado norte e vou ser semelhante ao Altíssimo. O diabo fez um plano de invadir o céu, de pegar os anjos de Deus, expulsá-los, tomar metade do céu e dizer, aqui é meu. O norte é meu, o sul é de Deus. Vocês estão compreendendo ou não? Ele queria dividir o reino de Deus. Não, é besta. Vocês entendem essa expressão? Não. Isso é pernambucana. É besta demais, bobo demais, como diz os mineiros. Mas eu acho que bobo é fraco, não é não. Bobo. Besta é melhor. É besta demais, acaba pensar que vai vencer Deus. O diabo pensou isso. Mas ele falou que para ser semelhante ao Altíssimo, ele tinha que ter um trono. Subirei ao alto céu, eu terei o meu trono no lado norte, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Olha que coisa interessante. Para ele ser semelhante, não é parecido, mas ter a capacidade que Deus tem de ter um reino, ele tinha que ter um trono. Então, o trono é a autoridade que faz Deus governar sobre as coisas. Amém? Amém. E o diabo disse, se eu tiver um trono e governar como Deus governa, eu sou semelhante a ele. Vocês estão compreendendo ou não? E a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus deu uma terra para o homem dominar. Logo, o homem tem o domínio que Satanás queria ter. Como o homem tem esse domínio? Efésios 2, versículo 6. Ele nos fez assentar
juntamente com Ele, nos lugares celestiais, em Cristo. Nós estamos assentados em Cristo. Isso quer dizer, nós estamos sobre o trono. Nós somos filhos do rei, nós somos realeza. Isso quer dizer, só quem tem sangue real pode sentar no trono celestial. Você sabe, aqui você está num lugar onde é uma coisa imperial. Você sabe da história do Império de Portugal, quando foi surgido aqui? Então você sabe que só quem podia tomar conta ou sentar no trono era da família do rei. Quem aqui é filho do rei? Por isso você é semelhante, porque o sangue real está nas suas veias, está sobre a sua vida, o sangue de Cristo veio sobre você. Então você tem o direito de levantar a sua mão e dar a ordem como qualquer um do céu, como o Senhor está dizendo. Então você é semelhante em poder, a vida está dentro de você, você é filho do rei, agora você pode dizer o que o rei faria. Ele diz, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos. Então, doença não tem domínio sobre a sua vida, pecado não tem domínio sobre a sua vida, miséria não tem domínio sobre a sua vida. Você é filho do rei, você está sentado num trono e você tem a autoridade que o diabo queria ter, mas Deus te deu de graça. Você nem pediu, o diabo estava lutando para isso, e você tem em Cristo Jesus. Alguém pode dizer amém? Então, irmão, saiba que quando você levanta a sua voz, você abre a sua voz, você é uma pessoa semelhante ao Altíssimo, porque Deus te fez dessa maneira. Um dia eu estava pregando, eu estava na África esses dias, ano passado, e a gente ia fundar uma igreja, a gente compra o terreno, a igreja de lata, a igreja de um dia que a gente chama. A gente compra o terreno, o lugar lá é assim, você está no meio do mato, nessas coisas bonitas, essas montanhas assim, não tem nada, seco. Aí tem umas aldeias lá, aquelas casas feitas de... Como é que a gente chama aqui? Porque sapê é um negócio tão bonitinho. Também, mas lá no sertão a gente chama de taipa. É um barraco, todo de barro. E aí em cima eles pegam aquelas talas de coqueiro e faz o teto. Então é o tipo das casas lá. A gente ia para lá porque eles não tinham igreja para cultuar. A gente manda um missionário ganhar o pessoal. Daqui a pouco que o pessoal ganha, a gente vai, compra um terreno naquela região, paga pelo terreno e constrói uma igreja de lata, madeira e lata. E aquela igreja, o próprio governo, o governo não faz nada lá. Quando vê aquela igreja, ele pede o acesso para tornar numa escola durante o dia, para que aquela igreja possa influenciar, que as pessoas também possam aprender o português. Como isso foi num país que fala português, como lá tem muitos dialetos, mas a língua oficial é português. Então o governo usa a nossa estrutura. É uma bênção, vira escola, tudo, é a igreja que a gente faz lá. E quando a gente estava para fazer essa igreja, a gente tinha que chegar lá cedo. Nós estávamos na estrada, paramos para pegar uma marmita para comer, todo mundo com muita fome. Eu estava com um grupo de 12 pessoas, a gente estava num grupo em 20 pessoas mais ou menos. 12 estava comigo. Não, 11 estava comigo, 12 comigo. Entenderam? Não. 11 estavam comigo, 12 contando a minha pessoa. Mas o pessoal local dava umas 20. Eu estava numa caminhonete e a gente parou para pegar a marmita. Sabe o que é uma baliza quando um carro para num canto e faz assim? Aí paramos ali, na hora que a gente está saindo, vem o guarda. Aí ele diz assim, vou ter que autuar vocês. Lá dirige do lado contrário. Vou ter que autuar vocês. Aí o pastor que estava dirigindo fez, por quê? Você cometeu infração, você dirigiu na contramão. Ele falou, mas a mão é aqui. Não, mas você deu ré para estacionar. Mas isso é normal fazer isso, não discuta com o oficial. Ele nem era guarda de trânsito. Era um policial qualquer. Ele, não, mas eu não fiz isso, não sei o que, me dê sua carteira que eu vou aplicar uma multa. Habilitação. Não vou dar. Já se desconfiou o que é que era. Ele queria propina, dinheiro. No Brasil não acontece isso não, só na África. Ele queria dinheiro, então ele queria reter a habilitação para poder, eu só lhe devolvo se você me der X. Ele falou, então aplique a multa. Não, me dê a habilitação. E ficou aquela guerra, o cara começou a chamar reforço. E vem cá, aí um ficou na frente do carro, como a gente estava no carro, podia sair a qualquer momento, o outro ficou do lado, ele ficou do lado. Aí não vai, então aplique a multa. Não, vamos ali dentro conversar comigo, não quero conversar com o senhor não. E começou e a gente não saía. E o povo, nos outros carros, já foi embora. Tarde, já estava perdendo tempo, a gente já estava muito atrasado e íamos nos perder. O pessoal foi embora, não sabia onde a gente estava.
Conversa vai, conversa vem, eles discutindo, o cara não vai sair, eu vou chamar reforço e não sei o quê. Aí eu estava do lado, ao contrário do Brasil. O Brasil a gente dirige aqui, o carona vai aqui. Eu estava do lado de cá e ele estava aqui. Eu falei assim, peraí, baixa esse vidro aí que eu quero falar com esse oficial aí. Eu falei, senhor, por favor, nos libere, a gente está fazendo um trabalho social, vamos ajudar uma parte da coisa da igreja, e o senhor vai nos liberar? Ele, não. Desse jeito. Eu olhei para ele assim, meu pensamento foi, quem é esse incircunciso? Ele está achando que ele é autoridade. Ele acha que porque tem uma patente, ele é autoridade. A autoridade aqui sou eu sou semelhança de Deus. Eu disse, você sabe com quem você está falando? Joguei logo essa. Você sabe com quem você está falando? Ele fez assim, não. Nem quero saber. Eu falei, você vai saber sim. Eu sou filho do general. Aí ele fez, e daí? Eu falei, você agora vai liberar e nós vamos sair. Você não vai. Eu falei, agora em nome de Jesus, libere. Coloca a marcha aí, a gente vai sair agora. Aí ele, não sei o quê, cala a boca, que a autoridade sou eu. Estou falando. Baixa o braço. Sai da frente. Vamos. E eles? Nós vamos. Porque a autoridade é você. Você é semelhante a Deus. Se alguém vem cometer uma injustiça, pecado ou algo que é contra Deus, nós confirmamos o que Deus diz. Eu concordo com o que Deus diz. Você é a autoridade, eu sou a autoridade. Então nós dizemos, você não, a autoridade sou eu. Saia em nome de Jesus e você passa. E a gente foi embora. E a gente passou. E eles ficaram lá discutindo entre eles, como é que a gente passou. Simplesmente porque é a autoridade que Deus disse que nós temos. Amém? Amém. Diga, eu sou a imagem do Senhor. Então, todos os dias, nunca esqueça, irmão, você é a imagem do Senhor, conforme a semelhança dele. Você tem todo o poder em você. Antes de você chorar e pedir ajuda ao outro, pense, dentro de você tem a solução. O Deus poderoso habita dentro de você. Te criou a imagem para você governar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui na Terra. A Terra está governando sua vida ou você está governando a Terra? Deus diz que você foi criado para governar a Terra. Se as coisas do mundo estão te governando, algo está errado. Então confesse todos os dias. Eu sou a imagem conforme a semelhança de Deus. Amém? Então veja. Diferente da história que eu contei quando era criança, eu agora tinha uma resposta. Tinha autoridade. E o camarada era muito mais superior do que eu, naturalmente falando. Ele era um policial, mas a autoridade sempre foi minha, sempre foi sua. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2,24. Não importa o que está acontecendo, irmão, levanta a voz e fala. Levanta a voz e fala todos os dias. 1 Pedro 2,24 está escrito assim, isso é falando sobre Cristo Jesus. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas ou feridas, fostes sarados. A Bíblia está dizendo que quando Cristo foi à cruz, Ele carregou os nossos pecados e as nossas enfermidades. E está dizendo, por suas feridas, ou por esse sofrimento, nós já fomos curados. Eu pregava em Portugal, e eu perguntei, porque o pessoal de Portugal fala português melhor que o nosso, sim ou não? Quer dizer, eles acham pelo menos, né? E eu perguntei para eles, vocês aqui que são a base do português que nós falamos, apesar de não ter esse sotaque, castilho que vocês falam, quando se diz fostes, quer dizer fostes ou não quer dizer fostes? Fostes é fostes ou não é fostes? E eles falaram, não, fostes é fostes. Eu disse, fostes vai ser ou fostes já foi? Ele falou, fostes já foi. Então isso quer dizer que Cristo Jesus já te curou. Não importa o que você está passando. Ele já te curou. E como é que fica se eu fiquei doente? Você não pode aceitar. A doença existe? Existe. Quem aqui
foi cobrado 2 vezes por uma conta que já pagou? Eu já fui. Você já foi? Aí você fez o quê? É assim mesmo. Tem que sofrer de alguma coisa. Não. Meu irmão, uma coisa que eu fico chateado é ser cobrado 2 vezes. Ou eu fico demais. Falei para minha esposa essa semana, não me mande mais falar com call center, não me mande falar mais, eu sou um pregador, um homem de Deus, e isso é uma parte que eu admito, eu não tenho mais condições de conversar, porque senão eu peco. Eu já sei, porque quando o cara te cobra ou te tentar fazer de idiota. Idiota não é palavrão não, né? Ah, graças a Deus. O camarada fica tentando, aí você diz assim, não, mas está cobrando, mas senhor, o senhor tem que saber que a política da nossa empresa é porque assim, como o senhor pagou uma vez e ainda não chegou, aí a gente está cobrando, ele tenta te mostrar que você está errado em exigir o direito de não precisar pagar de novo. Liguei para o banco essa semana, por isso que eu falei isso para minha esposa. Fiz depósito essa semana, e na quinta-feira, o depósito quando você faz em caixa rápido, até o horário do expediente, ele tem que entrar no mesmo dia. E hoje, as agências do banco que eu tenho contas, elas não têm mais como você fazer na boca do caixa. Todas de shopping agora, eles tiraram. Você não tem mais opção de fazer na boca do caixa. Você vai lá e está lá dizendo, vai cair no mesmo dia. Fui na quinta para pagar contas na quinta. Não chegou na quinta. Liguei na sexta, já terminando o expediente. Não chegou até hoje. Até agora. Quinta-feira passada. E eu liguei para a moça na sexta e falei assim, olha, porque isso aqui... vamos abrir um protocolo. E não sei o quê. Irmão, já fazia meia hora. Diga o primeiro depósito. Eu tinha 8 depósitos. Hora, número do comprovante, tal. No final eu falei assim, senhora, o que vai mudar a gente fazer isso aqui? Não, a gente vai deixar registrado que aconteceu isso. Mas assim, vai chegar mais rápido? Vocês vão se redimir? Não, isso aí é com a agência lá. Eu falei, então quer dizer que eu estou aqui, você muito educada, mas eu perdendo meia hora do meu tempo, você não resolve nada? Não. Você não fica chateado, não? De você ter um direito, a pessoa está te enrolando, no final das contas você ficar do mesmo jeito, não entrou o depósito. Ou não? Ou você fica feliz com isso? Assim é quando o diabo vem trazer enfermidade para você. O depósito celestial já foi feito. A conta já está garantida, não está no saldo negativo, já está paga. Se o cheque especial está te cobrando ou qualquer coisa, é ilegal para a sua vida, tem saldo. Cristo já pagou a conta da sua cura. Aí você liga para um call center, e o call center não resolve, sabe o que você faz? Em nome de Jesus. Aí você apela para aquele que tem o poder total. Jesus Cristo de Nazaré. Então, em nome de Jesus, eu rejeito essa enfermidade. Em nome de Jesus, ela não pode entrar na minha casa. Ela existe, esses problemas hoje existem na vida de todo mundo, mas comigo não vai valer. Porque eu sou a autoridade. Cristo Jesus já tomou sobre si. Alguém pode dizer amém? Alguém pode reagir a isso? Não aceita a enfermidade. Ela não tem direito. Cristo já pagou, Cristo já depositou na sua conta. Você não precisa mais ficar sofrendo com isso. Mas você está dizendo então que não tem doença? Não estou dizendo que não tem. Eu estou dizendo que você tem o direito de não tê-las. Ela pode estar na sua vida, ela é ilegal. Na Constituição Celestial, ela está ilegal sobre o seu corpo. Então você aciona a justiça da sua nação, a justiça celestial, e o advogado que vai pleitear a tua causa, que é Jesus Cristo de Nazaré. Alguém pode dizer amém? Diga, eu me recuso a ficar doente. Diga bem forte, diga, eu me recuso a ficar doente. Abra suas Bíblias em 2 Coríntios 8, versículo 9. Eu gosto de ministrar coisas que a gente possa passar dias, meses, com aquela mensagem nos ajudando. Tem mensagem que nos ajuda só naquele momento, mas tem mensagem que nos ajuda, não é, para o resto da vida. Então eu gosto dessas mensagens que nos ajudam para o resto da vida. Eu acho que é pela questão do rema, né? O rema tem essa coisa de nos ensinar coisas que a gente assiste uma aula do rema, já muda a vida para o resto da vida, né? Então por isso que a gente tem essas mensagens, eu gosto muito disso. O nome dessa mensagem até acho interessante, Confissões Diárias para uma Vida Vitoriosa. Eu até achava que tinha sido Silas Malafaia que tinha dado o nome, porque ficou bonito, viu? 2 Coríntios 8, versículo 9.
Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 8, 9. Vocês abriram? Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez, ele não é, ele se fez pobre, por amor de vós, para que por sua pobreza vos tornasseis ricos. Coisa interessante. A Bíblia está dizendo que Cristo Jesus saiu de sua posição de riqueza, dono do ouro e da prata e todas as coisas, se fez pobre por um momento, por nossas vidas, para que esse ato nos levasse a ter o que ele tem, toda a riqueza. Então ele se fez pobre em nosso lugar. Ele assumiu nossa condição, assim como do pecado, assim como da enfermidade, ele assumiu da pobreza, da miséria, para que nele nós não precisássemos mais da miséria. Sem ele, continuamos no mesmo lugar, mas ele já assumiu o nosso lugar. Ele veio ao império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Então, em Cristo Jesus, ele se fez quem eu era, para que eu possa ser feito quem ele é, suprido de todas as necessidades. Se falta pão, nós multiplicaremos o pão, assim como Jesus fez. Se falta o imposto para pagar, pesca na boca do peixe. Vocês estão compreendendo ou não? Cristo Jesus está nos ensinando, a palavra está nos ensinando, que não importa a miséria e a pobreza que tenha, Jesus já assumiu no teu lugar. Quando a falta, a miséria chegar, você vai lembrar ela, vai dizer, ei miséria, ei falta. Jesus já assumiu esse sofrimento, eu não vou sofrer duas vezes. Eu não vou pagar de novo, porque ele já me fez rico nele. O que quer dizer rico? É andar de Ferrari todos os dias? Poderia ser também, mas não é só isso. Rico é ter todas as suas necessidades supridas. Se sua necessidade é uma bicicleta e é suprida, você é rico. Você está compreendendo ou não? A gente não pode colocar que bens, simplesmente, é riqueza. Porque dizer que um tem carro, o outro não tem, dizer, ó, quem não tem carro é pobre. E se a pessoa não quiser ter, e ter 1 milhão no banco? Então, riqueza não são os bens, mas bens faz parte das riquezas. O que eu estou dizendo é sobre suprimento. Deus não quer que você com nome sujo, seu nome é um nome muito precioso. Você é um crente, você é uma pessoa que paga em dias. Então ele não quer você na miséria, não quer você passando necessidade, porque a Bíblia diz, fui novo e hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. Deus não quer isso para você. Eu entendi isso muito cedo. Eu no meio da miséria, quando eu achei Jesus, quando eu encontrei com Jesus, eu descobri. Algumas pessoas eu encontrei com elas agora, que conhecem desde a minha conversão lá em Pernambuco, eles disseram, rapaz, a gente chegar na tua casa, era uma miséria, mas parece que tu não estava naquele lugar. Parece que você não vivia aquela condição. Era falando, confessando. Eu disse assim, porque quando eu aceitei Jesus, a miséria nunca me dominou. Eu nunca estive nela. Ela simplesmente se fez presente numa parte da minha vida, mas eu não estava com ela. A minha cabeça, a minha língua, o meu falar estava com a palavra de Deus e me elevou a viver o melhor de Deus. Hoje nós temos eventos, cruzadas, que lá na terra onde eu nasci dá para comprar 2 casas. Só o dinheiro que a gente gasta para fazer um evento. Por quê? Porque eu confessei a palavra. É assim que Jesus diz, é assim que Jesus me tirou da miséria, então eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida. Amém? Não importa o que você está passando, irmão. Não importa se você é rico e está passando necessidade, se é pobre e está passando necessidade. Em Cristo Jesus, nenhuma miséria é legal na sua vida. Então diga comigo, eu me recuso a viver na miséria. Eu lembro que um dia eu fui, isso 2003, eu já estava prosperando nessa época. 15 anos atrás, já estava começando a pregar, mas eu morava na igreja. E eu ganhava um salário da igreja, bem pequeno, e ganhava não era vale alimentação, eu ganhava um trocado para comer. Tinha um restaurante na cidade que eu ia comer para o almoço. As outras refeições eu fazia na casa do pastor. E tinha um restaurante na cidade que era conhecido lá, chamado Chepas. Não era o melhor, irmão. Talvez estivesse entre os piores, era o mais barato que tinha. E o slogan era mais ou menos, a gente brincava, era tudo quanto você puder por R$1,99. O que você puder comer, você come por R$1,99. Então imagina o nível na época. Agora só que R$1,99 na época. Era como se hoje você fosse num PFão aí para pagar 4 conto. Comendo tudo e ainda tinha direito ao suco e 2 pedaços de carne. Aí eu lembro que a igreja me dava o dinheiro, nós estávamos na Semana Santa de 2003, eu já era pregador,
já tinha ajudado a fundar uma igreja. Só que quando a gente tinha culto grande, era um culto com um profeta chamado Herênio, a gente tinha um culto grande, eu tocava antigamente, então eu era recrutado, era como se você serviu o exército, teve uma guerra, como você atirava bem, aí chama ele. Então, aí eu tocava bem, aí chama ele. Aí eu tinha que deixar as outras coisas da igreja, deixar tudo organizado na igreja que eu tinha, e tinha que ir lá tocar no evento. Então era um evento que era sexta, sábado, domingo, e eu lembro que na sexta-feira de manhã eu toquei, e eu estava, naquela época eu só andava social, porque era o que pedia a igreja, então eu estava com uma calça verde musgo, com uma camisa verde abacate, e uma gravata entre verde musgo, abacate e limão misturado. E um sapato que eu chamava de Titanic, que era um sapato que era furado embaixo. Uma poça de lama, ele afundava logo. E eu lembro que no bolso eu tinha guardado R$8. Mas era R$8 dobradinho assim, aquele quadradinho bem pequenininho, no bolso de trás. Fazendo de tudo para não gastar. Aí terminou o culto pela manhã, na sexta-feira santa, era feriado, eu estava na cidade de Caruaru, em Pernambuco. A Jéssica já era minha namorada. Então, acontece que, se for Jesus, pode atender, se não for... Acontece que, só um negócio para vocês, eu atendi, lembra de Orelhão? Sertão de Pernambuco tocou, eu atendi, a pessoa se converteu, preguei para ela pelo telefone. Converteu pelo Orelhão. Então, se é Jesus que manda, eu já atendi de uma pessoa, tocou, deixa que eu falo. Falei com a pessoa e preguei para a pessoa. Amém? Mas não é todo culto que é Jesus, não. Aí, eu estava lá nesse lugar, e a Jéssica já era minha namorada, tudo. E quando terminou o culto, de manhã, todo mundo da cidade viaja para as praias, que fica a 100 e poucos quilômetros de Caruaru, em Pernambuco, que é Recife. E quando eu estava lá, e a Jéssica fez assim, eu sozinho, um evento grande, a cidade tudo fechado, não tinha onde comer, nos Chepas. Lá estou eu. Aí a Jéssica falou assim, vamos almoçar na casa da minha avó? Ela fez bacalhau. Eu falei, rapaz, tá boa. Não comer aquele negócio ruim lá, vai ser bom demais. Comer bacalhau, não é bom? Esse bacalhau é bom demais. Aí fui para a casa dela. Estou voltando de tarde, pelo centro da cidade, que a igreja era no centro, a pé, dava 2, 3 quilômetros da casa da avó dela para a igreja. Eu vim a pé. E não tinha ninguém, tinha um pé de pessoa. Por quê? Todo mundo nas praias, feriado prolongado. E eu estou lá com a minha mão levantada, nessa roupa bonita que eu te falei, parecendo... Você sabe o que é coentro? Já viu quando um coentro ele é verdinho embaixo e pegou sol em cima, que é amarela? Era a minha roupa. Estou vindo no meio da rua, pai, obrigado, porque eu sou um pregador da tua palavra, próspero, o Senhor vai me levar para as nações, eu vou pregar nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, tudo quanto é lugar. Eu falando. E eu meio empolgado, a rua vazia, aproveitei para declarar a palavra de Deus. Quando eu meio que dou... Onde eu estou, tem um camarada com uma arma debaixo da camisa dizendo para mim, passa tudo que você tem. Você não sabe o susto que eu tive, irmão. Você não sabe o quanto eu tremi. Eu tremia assim, ó. Porque uma coisa é medo, outra coisa é susto. Você já passou, tá andando assim, bem tranquilo, na rua, na calçada, e vem um Rottweiler do lado assim no portão, e dá aquele, que você até você faz assim, aquele susto. Irmão, na hora que fez o seu... Aí eu tentando gerenciar aqui, calma, não olhando para o camarada, e só vi que o cara estava com a camisa, debaixo de uma camisa branca assim, uma arma. Aí eu, calma, vou passar. E eu, os R$8 sem olhar para ele aqui, dobrado, com esses 2 dedinhos aqui, não olhei para ele. Eu tinha assistido um documentário, não olhe nos olhos, não faça resistência. Aí eu, o cara estava armado. Aí ele pegou e fez... Só isso. Irmão, eu estava lascado, sem dinheiro, morava na igreja, confessando a palavra do que ia acontecer, agora humilhado, irmão, pelo ladrão. Irmão, eu finquei o pé, eu olhei para ele e falei assim, eu tenho mais. Mudei o tom de voz e tudo. Ele falou, então me passa. Eu falei, eu tenho Jesus. Quando eu falei, eu tenho Jesus. Esse camarada olhou para mim e falou, você é crente? Eu falei, sou, não estou com raiva de você, e se Deus permitiu você no meu caminho, é porque tem um plano perfeito na sua vida. Agora quem estava tremendo era o cara.
Ele se tremia, toma o seu dinheiro de volta, não posso fazer isso com você não. Eu falei, não, é seu. Ele, não posso não, você estava roubando por quê? Aí quem fica bravo agora, que está armado sou eu, irmão. Roubando por quê? Não, minhas filhas precisam de leite. Eu falei, então presente mesmo, mas você vai ter que me ouvir. Falei do plano de Jesus de salvação, ele falou, eu sou desviado. Eu falei, tá vendo que foi Deus que colocou você no meu caminho? Deus não mandou você me assaltar, mas deixou você vir no meu caminho. Falei do plano de volta para ele, tudo direitinho, o camarada chorava, disse, eu quero voltar para Jesus, eu não quero essa vida para mim. Eu falei, isso aí agora é uma oferta para você. Na época dava para comprar 2 latas de leite, hoje não dá para comprar nenhuma, daquela de ninho pequena. E aí, dei aquele dinheiro para ele, orei com ele recebeu Jesus, porque eu rejeito a miséria. No momento que eu poderia dizer, eu era miserável, o diabo ainda me deixou pior. Não. Eu tenho um testemunho de prosperidade. Ajudei uma pessoa e ainda se converteu e deixou de ser ladrão. Porque em Cristo Jesus, quando você fala a palavra, você muda as situações. Você parece um derrotado, mas todo mundo olha para você e diz, olha que coisa maravilhosa, é vencedor, eu quero ser como ele. Ou eu quero fazer algo por você que eu nunca fiz por ninguém. Eu vou fazer porque você tem algo diferente. É assim que acontece, quando você se recusa a viver na miséria. Diga, eu me recuso a viver na miséria. Vai chegar momento, irmão, que até o ladrão vai abençoar a sua vida. Se você confessar a palavra de Deus, até aquele que veio para fazer o mal contra você, ele vai chegar te abençoando. Como? Vocês não lembram de José, de Moisés e de Faraó? Faraó mandou matar Moisés. Toda criança antes de 2 anos de idade, no meio dos hebreus, tem que morrer. Quem foi que disse isso? Faraó, rei do Egito. Você conhece a história, não? Quem foi que criou Faraó? Quem foi que criou Moisés? Foi Faraó. A filha dele pegou Moisés. Criou. Você sabe quem pagou os estudos de Moisés? Para ele ser uma das pessoas mais letradas da época? Durante 40 anos? Faraó. O próprio que representava o diabo, queria matar a promessa de Deus, ele teve que financiar a promessa de Deus, porque a promessa não se rebaixou ao que o diabo dizia. Se você ficar firme no que Deus te disse, não importa se o diabo se levantou, até ele tem que patrocinar. Não é porque ele é amigo de Deus não, irmão, é porque quando Deus determina e você diz, eu quero, não tem capeta, não tem diabo, não tem ladrão que vai mudar a promessa de Deus na sua vida. Vai ser transformada a maldição em bênção. Ah, parece uma maldição. Foi transformada em bênção por Cristo Jesus. Alguém pode dizer amém? Diga, eu me recuso a viver na miséria. Se fosse aqui no meio do pessoal mais pentecostal, eles diriam, meu Deus! Quarto ponto, último. Eu ia botar 360, mas eu acho que vocês precisam almoçar. Quarto ponto. Alguém está sendo edificado aqui? Aí senti nada hoje, tudo e tal, mas você tem palavra para os próximos dias. Você tem coisas para poder reivindicar nos próximos dias. Amém? 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que todas se fizeram novas. A Bíblia está dizendo que se você está em Cristo, alguém está em Cristo, só quem está em Cristo levanta a mão aqui, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que todas se fizeram novas. Eu acho isso muito interessante, porque você se faz nova criatura no dia que você aceita Jesus. Recebeu Jesus, você é nova criatura. Só que o problema é que a gente acha que porque se tornou nova criatura e coisas antigas repetiram, fracassos, derrotas, falta de sucesso em algumas áreas, a gente acha que se tornou nova criatura, mas isso não mudou. Ei, irmão, você não só é nova criatura no dia que nasceu de novo. Todos os dias, quando o sol nasce, as misericórdias do Senhor se renovam. É como se você fosse feito novo desde o dia que você nasceu de novo, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Se você era fracassado, aquele fracassado que você era, não existe mais. Do momento em que você tem uma nova manhã, a misericórdia do Senhor já se renovou. Aquele que vivia na enfermidade, ele tem direito à cura. Aquele que vivia no pecado, ele tem direito a perdão. Aquele que vivia na miséria, ele tem direito a viver o melhor de Deus.
Porque quando nós nos tornamos novas criaturas, nós passamos a ser um sucesso em todas as áreas. Diga comigo, repita comigo, diga: eu sou um sucesso em todas as áreas. Eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender melhor. Alguém aqui já fez alguma viagem de ônibus, trem, avião? Avião é mais fácil exemplificar, mas para você entender que tinha classes diferentes. Tem a classe econômica e a executiva ou primeira classe. Eu já fiz viagens, tanto de avião, de trem, na Europa a gente faz muito essas de trem, que tem classes diferentes. Tem a primeira classe, né? Tem econômica, às vezes tem econômica, executiva e primeira classe, às vezes é só primeira e econômica ou executiva e econômica. Nos aviões a mesma coisa. Você tem a classe econômica, a classe executiva ou econômica, executiva e primeira classe. A executiva muitas vezes se torna a primeira classe porque não tem uma outra. Então, qual é a diferença disso? É espaço para as pernas, dependendo do voo muito longo. Se você vai de classe econômica, um voo daqui do Rio de Janeiro para Miami, nos Estados Unidos, por exemplo, ou para Lisboa. Lisboa vai dar mais de 9 horas, 9 horas e tanto. Acho que quase 10 horas, não sei. 9 horas e pouco, eu acho. Se já daí para Miami, vai dar umas 8 horas e pouquinho. Você ficar de noite, porque geralmente é de noite, sentado num lugar onde não cabe as pernas, você não se deita, uma cadeira estreita, e o atendimento que tem, por causa da pressurização, da altura, quando você chega lá, você chega todo arrebentado. É a classe econômica. É bem mais barato. O preço de uma classe econômica e de uma executiva, que é a primeira classe hoje, gira em torno assim. Se o cara pagou 2.000 para ir na classe econômica, o da executiva pagou 10. Dava para comprar 5 passagens aqui atrás. Porque lá na frente, o camarada vai deitado, a cadeira vira uma cama, a comida é diferenciada. Porque quando você vai pegar um voo na classe econômica, é mais ou menos isso. A questão da comida. A pessoa chega muito educada, porque principalmente quando você pega os estrangeiros, são muito educados. Eles são educados demais. É mais ou menos assim: quer comer hoje? Quase isso. Aí você faz, quais são as opções? A resposta está ficando quase nesse nível, sim ou não. É mais ou menos isso. Lá na frente, não. Tem uma cortininha que faz a separação. Você vai lá na frente deitado. Na hora que você chega, já tira o blazer de você. Pergunta se você quer um café, quer um champanhe. Não, eu não bebo, tudo um café. Não começou nem o serviço de bordo. Já estão, olha, aqui está o menu. Aí traz um papel para você assim, diz assim, olha, você pode escolher disso, disso, disso. E depois, por favor, me diga o horário que quer acordar para o café da manhã. Eu estava indo para a África do Sul, eu estava assistindo um filme lá, tudo tal. Aí quando eu deitei a cama para dormir assim tal. Na verdade, eu deitei, quando eu voltei do coisa, eles fazem a cama para você. Quando eu cheguei, a moça perguntou, o senhor quer acordar que horas para o café da manhã? O nosso voo vai estar mais ou menos tal hora pousando. Aí, qual a hora que o senhor quer tomar café? Até tal hora pode. Eu nem sabia que eu tinha esse direito. Eu falei, então uns 40 minutos antes você me acorda. Preste atenção, Cristo Jesus nos fez para a primeira classe. O sangue de Cristo Jesus nos colocou na primeira classe. Ninguém, Deus te criou e fez, esse é da segunda classe, é da primeira. Não, só da primeira classe. O sangue de Cristo Jesus nos elevou o nível. Nos tirou do império das trevas. Nos fez novas criaturas da primeira classe. Quem está compreendendo aqui? Tem muita gente que se acha de classe econômica ou de segunda classe. Porque acha que o preço é muito alto para viver uma vida boa. Estão compreendendo ou não? Se eu pegar um voo daqui para Miami, de 8 horas e meia mais ou menos, na classe econômica, irmão, eu vou todo empolgado, você vai todo empolgado. Quando chega lá que vai ter mais 1 hora de imigração, você vai empolgado, eu vou viajar, pegar um carro, vou para Orlando, vou para Disney. Vai ser uma benção. Quando você chega lá, irmão, você quer uma cama 3 dias. Se você tem criança, você vai orando, Senhor, o Dramin não fez efeito, Senhor, me dê um dado tranquilizante para botar essas crianças para dormir. Você fica pensando, como eu faço para chegar numa cama, tomar um banho, chegar numa cama assim e fazer pá! Você não aguenta da viagem. Agora quem foi lá na frente? Executiva. Hein? Deitado. Dormindo, sem dores, porque quando você vai lá atrás, você vai todo doído.
sem dor, comendo do bom e do melhor. A última vez a moça perguntou, você quer Häagen-Dazs? Eu quase cantei a música do mundo. Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. Nem sei o que é direito. Aí, tem um sorvetinho para você, aí tem não sei o que lá, aí tem uns mimos, aquela coisa, uma necessaire bonita de uma marca famosa te dá. Quando você acorda, depois de 8h30 de voo, você faz, meu Deus, nem senti a viagem. Você está empolgado, você vai para fazer o que quiser, assistir o filme, uma tela grandona, deitado. Você já imaginou? Deitado, sem sentir nada. Ok. Qual a diferença de quem vai de econômico e quem vai de primeira classe? Se o voo é o mesmo, a aeronave a mesma, a quantidade de horas a mesma, existem algumas, mesmo que o destino seja o mesmo, existem diferenças, que são duas. O preço que se paga e como chega ao destino. Quem vai na segunda classe chega arrebentado. Quem vai na primeira chega bem, mas o destino é o mesmo. Vocês estão compreendendo? A quantidade de tempo é o mesmo. Por causa de uma cortininha. Alguém pagou 5 vezes mais e outro pagou 5 vezes menos. Estão compreendendo? Aí quando você está lá atrás, você fica querendo dizer assim, você quer dar fé? Eu vou dar umas olhadas, igual Abraão, para a terra prometida, porque um dia eu vou lá na frente. Não é? Aí tem a cortininha está aberta, você está querendo olhar e vem a aeromoça e faz, deixa nem você olhar. Você não tem o gostinho de ver como é que é. Pois bem, Cristo Jesus nos colocou na primeira classe. Tinha uma cortina, a Bíblia diz, que não nos permitia que estivéssemos na frente da presença do Senhor. O templo era separado, só os santos podiam ter as coisas de Deus diretamente com Ele. Uma cortina separava a segunda classe da primeira classe. Quando Cristo Jesus morreu e o seu sangue nos cobriu, diz que essa cortina foi rasgada de alto a baixo. E a Bíblia diz agora, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Quer dizer, a primeira classe agora é sua. Você só fica na segunda classe se quiser. Ah, eu estou indo para o céu se tiver lá uma casinha. Se tiver uma coisa aqui, não importa o que eu estou passando aqui, né? Você é cidadão e cidadã de primeira classe. Você tem o direito de chegar no céu sem precisar chegar arrebentado. Sem precisar chegar com tanto sofrimento. Porque em Cristo Jesus, Ele pagou o preço que era mais alto para a sua primeira classe. Ele pagou por você. Você não precisa mais sofrer sobre isso. Você pode ficar de pé? Diga comigo, eu sou um sucesso em todas as áreas. Vamos repetir todas as confissões. Diga comigo, eu sou a imagem conforme a semelhança de Deus. Diga, eu me recuso a viver na doença. Diga, eu me recuso a viver na miséria. Diga, pois eu sou um sucesso em todas as áreas. Diga, eu sou um sucesso em todas as áreas. Em nome